Histologia, unidade 1. Histologia do tecido epitelial. A palavra histologia é derivada do grego, onde histo significa tecido, tisso, enquanto logia significa estudo, logos. Portanto, é uma ciência morfológica que estuda os tecidos, que são conjuntos de células semelhantes, mas mais o material extracelular, com formas e funções diferenciadas. São 4 os tecidos fundamentais: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Geralmente esses tecidos agrupam-se e formam órgãos, como o esôfago, estômago e intestino. Assim, os órgãos formam um sistema como o digestório. O organismo de um animal é constituído por diversos sistemas. Preparação de lâminas histológicas. Várias técnicas de preparação de tecidos foram desenvolvidas com o passar dos anos, na tentativa de facilitar o estudo das células e de seus componentes, mantendo o aspecto das estruturas o mais próximo do seu estado natural vivo. O procedimento mais utilizado nos estudos da microscopia consiste na preparação de cortes histológicos, em que é possível observar a imagem se formando a partir de feixes luminosos que transpassam o tecido biológico analisado. Para que isso aconteça, é necessário fatiarmos o órgão e/ou os tecidos em seções muito finas para serem em seguida colocadas em uma lâmina de vidro. Esses cortes são obtidos através de um instrumento de grande precisão, conhecido como micrótomo. Porém, antes o tecido passará por 3 etapas que são divididas em fixação, inclusão e coloração. Fixação. A fixação é o tratamento do tecido com métodos químicos ou físicos, realizada logo após a sua remoção do corpo. Sua finalidade é endurecer os fragmentos, evitar a digestão dos tecidos, que acontece através das enzimas das próprias células, e, por fim, preservar a composição molecular e a estrutura dos tecidos a serem estudados. Na fixação química, o tecido é imerso em soluções fixadoras que irão formar uma ligação cruzada com a proteína ou irão precipitá-las, evitando assim sua deterioração. Essas soluções são conhecidas como fixadores. Quando falamos em microscopia óptica, o fixador mais utilizado é o formaldeído, a 4%, seguido do glutaraldeído. Se a análise for realizada em um microscópio eletrônico, um microscópio de maior precisão, precisaremos realizar uma fixação mais delicada para aumentarmos o poder de preservação das ultraestruturas celulares. Desta forma, realizaremos uma dupla fixação utilizando uma solução de glutaraldeído tamponado, seguida de uma segunda fixação em tetróxido de ósmio, sendo este considerado o método padrão para estudos de ultraestruturas, preservando e fornecendo contraste aos lipídios e às proteínas. Durante o processo de fixação, precisamos que a solução fixadora penetre em todo o tecido a ser estudado, e para que possamos acelerar esse processo, devemos seccionar o grande fragmento retirado da estrutura a ser estudada em pedaços menores, facilitando a penetração do fixador no fragmento, garantindo a melhor preservação da estrutura. Outra forma de acelerarmos esse procedimento é através da perfusão intravascular do fixador, que permitirá uma fixação ainda mais eficiente. Uma alternativa mais rápida para realizarmos a fixação do tecido é submetermos o fragmento a baixas temperaturas, realizando assim a fixação por congelamento. Este é um método de fixação física que acelera o processo de cortes para estudos, uma vez que exime o tecido da realização dos procedimentos de desidratação e inclusão que serão descritos a seguir. Essa forma de fixação é muito utilizada para estudar os lipídios contidos no tecido, uma vez que a utilização de solventes como o xilol irão dissolver tais substâncias. Além da preservação dos lipídios, a fixação física também é aconselhável em estudos histoquímicos de enzima e proteínas, já que não causa inativação de enzimas.
mantém várias proteínas em seus locais originais e preserva sua organização natural. Por ser um procedimento que permite o rápido diagnóstico, a fixação por congelamento é muito utilizada no centro cirúrgico dos hospitais, pois permite a análise do material obtido durante o procedimento cirúrgico em poucos minutos. Inclusão. Após a realização da fixação química, é necessário que o tecido adquira rigidez para que possa seccioná-los em finas camadas. Os elementos mais utilizados para esse fim são a parafina e a resina. A parafina é o método mais utilizado e serve para observarmos o tecido em microscópio de luz. Já a resina, para ser utilizada tanto na microscopia de luz como na microscopia eletrônica. Esse processo de inserção de tecido na parafina ou resina é conhecido como inclusão e é antecedido pela desidratação e o clareamento. Inicialmente, realizaremos desidratação do tecido através de diversos banhos em solução de etanol, com diferentes concentrações, de etanol 70 em água até etanol 100%. Após realizar a desidratação, deve substituir o etanol presente nos tecidos por um solvente orgânico que tenha afinidade tanto com álcool quanto com o meio escolhido para a inclusão. Os solventes miscíveis em etanol e parafina ou resina mais utilizados são o xilol e o toluol. Os fragmentos deverão ser inseridos em parafina, 56 a 60 graus. Logo após, ganharem aparência translúcidas devido à sua imersão no xilol ou toluol. O calor irá evaporar o solvente e permitirá que os espaços existentes dentro dos tecidos sejam preenchidos com parafina. Ao retirarmos os fragmentos da estufa e colocarmos em temperatura ambiente, a parafina irá se solidificar e endurecer todo o material. O enrijecimento do fragmento facilitará o corte, que realizaremos em micrótomo, em espessura entre 1 e 10 micrômetros. Após seccioná-los, os tecidos serão colocados para flutuar em uma água aquecida e, em seguida, sobre lâmina de vidro, em que adere e são cortados em sequência. Coloração. Como a maioria dos nossos tecidos são incolores, para podermos estudá-los em microscópio, devemos corá-los. A coloração dos cortes acontecerá de acordo com a afinidade dos corantes em relação aos componentes do tecido. Grande parte dos corantes comportam-se como substâncias de caráter básico ou ácido, tendendo a fazer ligações iônicas com os elementos teciduais. Os elementos teciduais que possuem maior afinidade com corante básico, como o azul de metileno, são chamados de basófilos, e os elementos que possuem maior afinidade com corantes ácidos, como a fucsina ácida, são chamados de acidófilos. O corante mais usado é a combinação de hematoxilina e eosina, HE ou HE. Os cortes são corados inicialmente com hematoxina, corante básico, corando em azul ou violeta as estruturas ácidas das células, como os núcleos e porções de citoplasmas ricas em RNA. Em seguida, é utilizada a eosina, corante ácido, que deixará o colágeno e o citoplasma com tonalidades mais rosadas. O procedimento completo de preparação de lâminas pode demorar de 12 horas até 2 dias, dependendo dos elementos escolhidos durante os processos e o tamanho do tecido. Lembrete: as estruturas que possuem afinidade com corantes básicos são chamadas de estruturas basófilas, e as estruturas coradas com corantes ácidos recebem o nome de estruturas acidófilas. Devemos saber que a classificação de corantes ácidos e básicos não é aplicada a todos os corantes, e também que a coloração de HE não distingue as organelas. Para a análise de organelas, devemos tratar o tecido com técnicas especiais para serem observadas ao microscópio de luz. Tecido epitelial.
Epitélios são conjuntos de células epiteliais, tipos de tecidos que realizam o revestimento externo do organismo, com escassa quantidade de material extracelular. Realizam ainda o revestimento externo e interno de órgãos, formam as glândulas exócrinas e endócrinas e constituem estruturas e órgãos sensoriais. As células epiteliais observadas na interface apresentam um núcleo grande e geralmente esférico, nucleolo desenvolvido e cromatina na forma de traves grumos. O núcleo contém a informação genética responsável pela coordenação dos processos de fabricação, destruição, renovação de materiais. O citoplasma possui geralmente pH alcalino, é eosinófilo, corado em róseo pela eosina. A membrana plasmática apresenta diversos tipos de especificações, como cílios, microvilosidade, estereocilos e flagelos. As organelas citoplasmáticas localizam-se na região apical da célula, como complexo de Golgi, centríolos, granúlos de secreção e inclusões. Na região basal da célula estão localizadas mitocôndrias, o retículo endoplasmático granular ou rugoso, REG ou ERER, e os ribossomos. A superfície celular dos epitélios das células epiteliais mantém diferentes tipos de contato. Sim, a superfície livre possui contato com o ar ou com líquidos. A superfície lateral possui contato com as células vizinhas, adjacentes, e a superfície basal pode possuir dois diferentes tipos de contatos. Quando da presença de epitélios simples, a membrana plasmática mantém o contato com a lâmina basal. Quando da presença de epitélio estratificado, a membrana plasmática mantém contato com a membrana celular adjacente. Somente a célula que ocupa a última camada no epitélio estratificado é que mantém contato com a lâmina basal. Esta lâmina basal é formada pelo tecido epitelial e impede o contato direto deste tecido com o tecido conjuntivo, que sempre se localiza abaixo dos epitélios. Há diferentes tipos de células epiteliais, com formas e funções distintas, que podem ser assim descritas: que realizam transporte ativo, célula dos túbulos contorcidos proximais TCP dos rins, que realizam pinocitose, células endoteliais dos capilares e mesoteliais das cavidades corpóreas, que secretam polipepídicos, proteínas, células acinosas pancreáticas, que secretam catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, células da medula suprarrenal adrenal, que secretam glicoproteínas, células calciformes das vias respiratórias do intestino da tuba uterina, que secretam muco e cero, células mucocerosas das glândulas submandibulares, que secretam esteroides, lipídios complexos, células intersticiais, Leydig, dos testículos produzem o hormônio androgênio testosterona, células ovarianas e granulosas luteínicas do corpo lúteo produzem hormônios femininos, estrogênios e progesterona. Células do cortez da suprarrenal produzem aldosterona, corticoides e ainda hormônios sexuais. Portanto, os epitélios, tecidos epiteliais, realizam revestimento externo do organismo e de certos órgãos, como também o revestimento interno de órgãos. Produzem secreções externas, formam glândulas exócrinas, e secreções internas, formam glândulas endócrinas. E ainda constitui epitélios neurosensoriais, caso das células epiteliais, constituinte dos botões gustativos na língua. A origem embrionária dos epitélios histogênio epitelial é representada pelos 3 folhetos embrionários, isto é, há epitélios que se originam do ectoderma, epitélio constituinte da pele, glândula exócrina parótida e glândula endócrina hipófise. Do mesoderma, epitélio constituinte dos túbulos renais e córtex da glândula endócrina adrenal, e do endoderma, epitélio de revestimento interno do tubo digestivo,
glândula exócrina sublingual e glândula endócrina tireoide. Características morfológicas e fisiológicas gerais das células epiteliais. A polaridade celular, isto é, existe o polo superior apical e o inferior basal, respectivamente, com funções de secreção e de absorção. A forma morfologia dessas células é sempre poliédrica, isto é, as células cuja largura é maior do que a altura, daí a denominação, neste caso, de células pavimentosas ou planas. Quando a altura praticamente coincide com a largura, lembrando um dado, a célula epitelial é denominada cúbica, e quando a altura predomina sobre a largura, a célula é denominada colunar ou cilíndrica ou até prismática. Conforme a morfologia descrita das células, forma do núcleo e do seu posicionamento é diferenciado, podendo ser alongado e paralelo à superfície apical nas células pavimentosas, esférico e central nas células cúbicas e alongado e perpendicular à superfície apical das células colunares. As células epiteliais também apresentam certa coesão entre si, além de inúmeras especializações de suas membranas. A superficial no polo apical, as laterais e a inferior no polo basal. Assim, células epiteliais de revestimento interno constituem na mucosa intestinal do duodeno com morfologia colunar. Apresentam no polo apical prolongamentos citoplasmáticos recobertos pela membrana plasmática com função de aumentar a área de superfície celular. Essas expansões são denominadas microvilosidade ou micróvilos. Constituem-se em especialização da membrana. Pela técnica de hematoxilina e eosina HE, na microscopia óptica, essas microvilosidades formam a borda estriada da mucosa intestinal e traqueal. Portanto, a função dos microvílulos está associada diretamente ao aumento das capacidades de absorção das células epiteliais duodenais. Já as células epiteliais, constituintes do epitélio estratificado pavimentoso da mucosa bucal, isto é, presente no assoalho ou soalho bucal, abaixo da língua, apresentam excelente capacidade de absorção de alguns fármacos, como também do álcool etílico presente em bebidas. Porém, essas células epiteliais não possuem microvilosidades. Lembrete: a membrana plasmática dos epitélios, células epiteliais, apresenta diversos tipos de especializações em sua porção superior, polo apical, como microvílulos e esterocílios em sua porção inferior, polo basal, como hemidesmossomos e também uma série de especializações de adesão nas bordas laterais, como o desmossomos. As células epiteliais dos túbulos renais, mais especificamente dos túbulos contorcidos proximais, TCP, também são portadoras do microvílulos e ou microvilosidade. Essas microvilosidades consistem em borda em escova. Outra especialização da membrana no polo apical é observada nas células epiteliais da mucosa dos túbulos epididymários, denominadas de esterocílios. Sua função é de aumentar a superfície celular, facilitando a entrada de líquidos e de certas moléculas. É de suma importância registrar que essas duas especializações citadas não possuem movimentações como as entradas em outras especializações de membrana, como nos cílios, nas células epiteliais encontradas nas mucosas das vias respiratórias e na mucosa da tuba uterina e nos flagelos, encontrada na célula gamética, o espermatozoide. Essas duas últimas especializações são móveis e dependem do citoesqueleto celular de microtúbulos. Outras especializações estão relacionadas com a adesão celular, contato entre membranas plasmáticas que, além de fornecerem aderência, vedam espaço entre membranas e realizam um processo de sinalização celular, ou seja,
comunicação celular. São as funções celulares que podem ser de 3 tipos: oclusivas, de adesão, e comunicantes. São especializações observadas no MET, microscópio eletrônico de transmissão. São bem desenvolvidas nas células epiteliais, pois estas estão relacionadas com processos de revestimento e apresentam entre si escassa quantidade de material extracelular, quando comparada com células dos outros tecidos. Sob tais funções, as do tipo junções oclusivas ou TIGT fazem parte do complexo juncional, cujas principais funções são separar compartimentos, estabelecer barreiras celulares impermeáveis e participar também da polarização das células. Nesta junção, há um tipo de selamento das proteínas entre as membranas adjacentes. São diversas as proteínas, entre elas as claudinas e as ocludinas. Em relação às junções de adesão, fazem parte deste sistema de união as junções denominadas de adesão e os desmossomos, ou junções de ancoramento. Tipo de junção que mantém contato com 2 citoesqueletos distintos, isto é, de células adjacentes. Já os hemidesmossomos, que também fazem parte deste tipo de juncional, estabelecem contato do citoesqueleto com material extracelular, comum nas membranas basais de células epiteliais em contato com lâmina basal. Caderinas são proteínas transmembranas. Há diversos tipos já descritos, que se encontram aderidas em proteínas de ancoragem e, por sua vez, estão aderidas ao citoesqueleto de filamentos de actina. Nos desmossomos, há pontos de adesão mais desenvolvidos, isto é, mais fortes, quando existe uma comparação com outros tipos de junção. Aqui não ocorre associação com actina, mas sim com filamentos intermediários de citoqueratinas do citoesqueleto, também denominadas de tonofilamentos, tonofibrilas. Nas fibras musculares estriadas cardíacas, há junção de desmossomo nos discos ou traços intercalares, local de junção entre 2 fibras musculares. Também há desmossomos, uma placa densa constituída de proteínas como a placoglobina e placofilina. As junções comunicantes, ou GAP, presentes nas células de quase todos os tecidos, apresentam tamanho na ordem de nanômetros, 2 nanômetros, adjacentes. Essas membranas formam canais menores que 2 nanômetros de diâmetro, o que permite o trânsito de moléculas e íons entre 2 células. Esses canais são denominados de connexons e são formados pela proteína conexina. As junções GAP são importantes no processo de desenvolvimento embrionário fetal. Já nas células vegetais, as junções do tipo GAP são associadas ao plasmodesmos. Finalmente, sobre comunicação celular, as proteínas transmembranas denominadas de integrinas, além de realizarem ligação de célula com material extracelular, fazem também respostas diante desses diversos componentes químicos do material extracelular. São sinais que são enviados da matriz extracelular para as células e vice-versa, regulando a atividade celular. Essas proteínas integrinas não agem como os receptores de membrana para hormônios e outras moléculas de sinalização que são solúveis, pois se ligam aos ligantes com afinidade baixa. As integrinas são glicoproteínas que interagem com o citoesqueleto via actina. Há certos tipos de integrinas que se ligam às moléculas da matriz extracelular. É o caso da fibronectina ou laminina. Outras integrinas conseguem reconhecer a sequência RGD de aminoácidos em certas proteínas, R igual arginina, G igual gliquina e D ácido asparmático. Sabe-se ainda que a interação de integrinas com ligantes depende de cátions bivalentes, cálcio e magnésio. Assim, todos os sinais externos recebidos pelas células serão transformados em resposta no meio intracelular.
O sinal proveniente do meio externo é o ligante, o qual carece de um receptor de membrana altamente específico. Após a união ligante-receptor, ocorre mudança na forma do receptor, o que denominamos início de transdução do sinal. Essa recepção de membrana apresenta-se unido a uma proteína citoplasmática denominada G. Portanto, a conexão do ligante ativa o receptor específico da membrana, que por sua vez ativa a proteína G citoplasmática, que ativa outras proteínas citoplasmáticas, propagando desta forma um tipo de sinalização intracelular via transdução. Muitas respostas intracelulares são assim interpretadas como a abertura e fechamento de canais de proteínas existentes na membrana plasmáticas com funções de regulação dos diferentes tipos de íons, moléculas, entre outras substâncias. Conclui-se que mudanças nas proteínas citoplasmáticas estão diretamente relacionadas com a comunicação intracelular, sinalização, transdução de sinal. Cada mudança constitui uma determinada via de comunicação. Além da proteína G, o monosfosfato de adenosina AMP cíclico e o cálcio também funcionam como tipos de mensageiros. Esse mecanismo de sinalização intracelular é um tipo de coordenação celular específico. Processos de transcrição, DNA originando RNAM, ativação ou desligamento de genes, ação de enzimas, proteínas simples e organização e desestruturação dos componentes do citoesqueleto estão sob o comando desses mecanismos de sinalizações. Logo, controlam até a morfologia celular. Devido à função que realizam as células epiteliais, praticamente não possuem material extracelular, pois esse material é escasso. Entretanto, no tecido conjuntivo, esse material extracelular é abundante. O que é observado entre as células epiteliais é o glicocálix. Esse glicocálix é um carboidrato formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, que pode representar o material extracelular do tecido epitelial. O glicocálix praticamente faz parte da membrana plasmática e suas funções são proteger a superfície livre celular e, nesta área da célula, possuir alguns tipos de receptores para determinados micro-organismos, vírus, bactérias, fungos. Auxiliar a coesão lateral. Sinalizar, pois é receptor de hormônios, como também de outras substâncias, moléculas. O glicocálix também é dotado de propriedades enzimáticas. Todo tecido epitelial é dependente do tecido conjuntivo em relação ao processo de nutrição. Epitélios são avasculares, isto é, não possuem vaso sanguíneo. Sua nutrição é por difusão a partir do tecido conjuntivo. Logo, pode-se afirmar que tecido epitelial sempre vai atrás do tecido conjuntivo. Lembrete: ao visualizar um corte histológico de um determinado órgão, deve-se notar a presença de células justapostas poliédricas. Tal formação é a representação do tecido epitelial, o qual, logo abaixo, sempre possuirá o tecido que lhe dará sustentação e nutrição, o tecido conjuntivo. A lâmina basal citada anteriormente, cuja função de isolar os tecidos epitelial e conjuntivo, é elaborada por células epiteliais, constitui-se principalmente em glicoproteínas. Esta expressão lâmina basal é bem utilizada na microscopia eletrônica. Já a expressão membrana basal, utilizada na microscopia de luz, microscopia óptica, e a denominação para o conjunto de lâminas basal mais fibras reticulares do tecido conjuntivo subjacente ao epitélio. Essas fibras reticulares consistem em material extracelular do tecido conjuntivo. A membrana basal é observada pela técnica de Paz no microscópio de luz. Já a lâmina basal só é observada no microscópio eletrônico. Observação: células epiteliais apresentam grande diversidade morfológica e fisiológica.
Pela análise da ultraestrutura celular é possível concluir sua função, pois a quantidade de organela citoplasmática e sua respectiva localização indicam um papel no organismo. Assim, células epiteliais secretoras de esteroides apresentam um abundante retículo endoplasmático liso. Sistema de classificação dos epitélios de revestimento. Deve-se observar tanto a forma da célula epitelial pavimentosa, cúbica e colunar, como também o número de camadas, quantidade de camadas, que se encontra acima do tecido conjuntivo. Deste modo, se ocorrer apenas uma única camada de células epitelial, é dito que o epitélio é do tipo simples. Se essas células são morfologicamente pavimentosas, o nome oficial dado para este tecido epitelial é epitélio simples pavimentoso. Caso haja mais de uma camada de células, o epitélio é denominado estratificado. Neste caso, deve-se observar apenas a forma da célula mais superficial na estratificação. Se for pavimentosa, o nome oficial será epitélio estratificado pavimentoso. Caso haja cúbico, epitélio estratificado cúbico. E se formar coluna, epitélio estratificado colunar, ou prismático ou ainda cilíndrico. Portanto, pode-se afirmar que há 3 epitélios simples e 3 estratificados. Porém, algumas células constituintes dos epitélios possuem especializações como os cílios. Portanto, caso haja num epitélio simples colunar a presença de cílios, sua denominação oficial será epitélio simples colunar ciliado. Alguns epitélios são constituídos por células colunares altas e baixas e dotadas de cílios. Logo, os núcleos dessas células não se alinham numa mesma posição, dando a impressão para o observador de que se trata de um epitélio estratificado, quando na realidade há apenas uma única camada de célula em alturas diferentes. Este epitélio é denominado de pseudoestratificado colunar ciliado, ou epitélio respiratório, pois é comum nas vias respiratórias. Também há um tipo de epitélio de revestimento com curiosidades morfológicas interessantes. É o caso do epitélio denominado de polimorfo ou de transição, típico da bexiga urinária e das vias urinárias. Este tecido epitelial de revestimento interno possui células que se alteram na forma e também na quantidade de camadas. Tais alterações morfológicas estão diretamente relacionadas com o estado de vacuidade do órgão. Por exemplo, a bexiga urinária, que pode estar cheia ou vazia. Ainda em relação aos epitélios estratificados, pode-se afirmar que as células localizadas acima da lâmina basal formam a camada basal. Outra célula mais acima forma algumas estratificações, constituindo a camada média. E as células mais superficiais formam a camada superficial. O número de camada de estratos está diretamente relacionado com a função. Assim, um epitélio sujeito a estresse é do tipo simples. Logo, quanto maior o estresse, maior a estratificação, número de camada. Células da camada superficial tendem à descamação. Este caso típico costuma ocorrer na parede interna da boca, mucosa bucal oral. Estas células sofrem apoptose e são constituídas por novas células provenientes da camada média. Há um epitélio que constitui, junto ao tecido conjuntivo, o maior órgão do organismo, a pele. Este órgão possui um epitélio denominado estratificado pavimentoso queratinado, a epiderme, tendo abaixo o tecido conjuntivo frouxo areolar e o denso não modelado, respectivamente, derme papilar e derme reticular. Denomina-se estratificado porque possui várias camadas, pavimentoso porque as células superficiais são pavimentosas, planas, e queratinado porque acima dessas células superficiais há queratina. Todas as células epiteliais constituintes deste epitélio, epiderme,
são denominadas de queratinócitos. Na camada basal desses epitélios ocorre mitose. Na camada média ou espinhosa, o citoplasma dos queratinócitos apresentam eosinofilia, acidofilia, e suas membranas possuem prolongamento que lembram espinhos, tonofibrilas. Daí a denominação dada de uma camada espinhosa. Mas acima surgem camadas com citoplasma portadores de grânulos basófilos de queratina, que possuem natureza química ácida, conferindo agora a denominação de camada granulosa. Finalmente, as células pavimentosas desta camada granulosa sofrem apoptose e liberam queratina na superfície, conferindo ao epitélio a denominação de queratinizado. É a camada córnea da epiderme. Então, a queratina liberada torna-se eosinófila, é corada pela eosina. Como a eosina é um corante ácido, conclui-se que a queratina possui radicais ácidos para que ocorra tal evidenciação pela eosina. Exemplo de aplicação. É de suma importância o conhecimento da morfologia das células epiteliais, como também do núcleo dessas células. Após 45 anos de idade, tumores benignos e malignos de origem epitelial prevalecem no organismo humano quando comparado com tumores originários de outro tecido. Procure saber o significado de carcinomas e cite alguns exemplos e locais de ocorrência. Localização e tipo de epitélios de revestimento. Podem-se classificar os epitélios de revestimento da seguinte forma: epitélios de revestimento simples ou unistratificado, tipo pavimentoso. Endotélio dos capilares sanguíneos e linfáticos. Endotélio da túnica intima nos vasos sanguíneos e linfáticos. Mesotélio das cavidades peritoneal, pericárdia e pleural. Alças de Henle dos néfrons. Cúbico. Ductos excretores, túbulos renais, tireoide e ovário. Colunar cilíndrico ou plismático. Mucosa gastrointestinal e da vesícula biliar. Colunar ciliado, tuba uterina, tromba de falópio ou ovídulo. Pseudoestratificado, falso estratificado. Sem cílios, ductos de glândulas. Com cílios, mucosa das vias respiratórias. Com estereocilos, epídimo e canal deferente. Estratificado ou pluroestratificado. Pavimentoso, mucosas bucal, vaginal, esôfago e córnea. Pavimentoso queratinado, pele grossa e fina. Cúbico, ductos de glândulas sudoríparas. Colunar, fórnix da conjuntiva, porções das uretras masculinas e femininas, ductos de glândulas salivares e mamárias. Tradição ou polimorfo, transição da bexiga urinária e porções das vias urinárias, uréteres e uretra. As figuras 3, 5 e 7 são desenhos de epitélio simples, respectivamente pavimentoso, cúbico e colunar. Abaixo dos epitélios sempre há tecido conjuntivo. Observe que células epiteliais de revestimento são poliédricas e justapostas. Praticamente não existe substância fundamental amorfa como o tecido conjuntivo. O círculo das células epiteliais são núcleos. A célula pavimentosa possui largura maior que a altura. Logo, o núcleo fica paralelo à superfície, ao polo apical. Na célula cúbica, a largura coincide com a altura. Logo, o núcleo é esférico. Na célula colunar, cilíndrica ou plismática, a altura é maior que a largura. Logo, o núcleo fica perpendicular à superfície. Observe ainda que nos epitélios não ocorre vasos sanguíneos, que é um tecido do tipo avascular e dependente do tecido conjuntivo para sua nutrição e oxigenação. A figura 9 indica o desenho do epitélio pseudoestratificado, que recebe esse nome porque, apesar de ser um tecido epitelial simples, ao visualizá-lo, ele parece possuir mais de uma camada,
Isso acontece porque os núcleos das células plasmáticas presentes neste tipo de tecido se organizam em diferentes alturas, dando a sensação de um tecido possuir camadas estratificadas. As figuras 11, 15 e 17 indicam epitélios estratificados, pois possuem mais do que uma camada de células epiteliais. Na figura 11, há representações do epitélio estratificado pavimentoso, que ocorre, por exemplo, no esôfago. Na figura 15, podemos observar o tecido epitelial estratificado cúbico, encontrado na superfície externa do ovário e formando pequenos ductos excretores de glândulas exócrinas. Já na figura 17, observe que há 3 camadas de células epiteliais constituindo o epitélio de transição ou polimorfo. Este epitélio ocorre na bexiga urinária e nas vias urinárias, uréteres e uretra. Observe que células da camada mais superficial terão uma variação de seu formato de acordo com a necessidade do órgão, relaxamento ou distensão do órgão. Quando a bexiga está vazia, as células presentes na região apical apresentam-se de uma forma globosa. Quando a bexiga está cheia, as células superficiais se adaptam a este estado e se apresentam mais achatadas e o epitélio se torna mais delgado. Observação: a pele é o maior órgão do organismo. Apresenta 2 tecidos, o epitelial mais externamente, epitélio estratificado pavimentoso queratinado, epiderme, e o tecido conjuntivo mais internamente, do tipo denso não modelado, a derme. Mucosas fazem revestimento interno de órgãos, pois a pele faz o revestimento externo do organismo. As mucosas possuem também 2 tecidos, um é epitelial e o outro é conjuntivo. Praticamente não existem mucosas queratinizadas. Serosas realizam o revestimento externo dos órgãos. Possuem os tecidos conjuntivo frouxo e epitélio simples pavimentoso. Já na adventícias, cuja função é revestir externamente órgãos, só há tecido conjuntivo frouxo. Epitélios secretores glandulares. Os epitélios glandulares são formados por células especializadas na atividade de secreção. Todos os epitélios glandulares, que formam glândulas, originam-se de epitélios de revestimento externo do organismo, como também dos epitélios constituintes das mucosas. As glândulas são órgãos especializados na secreção e liberação de diferentes substâncias. Estas secreções são diferentes do plasma sanguíneo, como também dos fluidos teciduais. Geralmente, são macromoléculas, proteínas suco pancreático, lipídios, sebo ou hormônios esteroides, carboidratos e proteínas, saliva, carboidrato, proteínas e lipídio, colostro e leite. Os 3 folhetos embrionários originam glândulas exócrinas, ou de secreção externa, e glândulas endócrinas, ou de secreção interna. Especificamente, a glândula tem suas origens a partir de um processo de invaginação do epitélio de revestimento em direção ao tecido conjuntivo. A lâmina basal sempre acompanha a invaginação. Caso tal processo continue mantendo contato com o epitélio de revestimento, de origem anatomicamente, forma-se um ducto ou conducto, o qual será responsável pelo transporte de secreção, originando-se assim uma glândula exócrina. Caso contrário, isto é, após a invaginação, não havendo mais contato de epitélio com a superfície, não se constituirá o ducto, logo a glândula é denominada endócrina. Numa glândula exócrina se diferenciam 2 porções, o ducto e a porção secretora, o adenômero. Já nas endócrinas, há apenas uma, a porção secretora. Por isso, nas glândulas endócrinas, a quantidade de vasos sanguíneos capilares é bem elevada, pois suas secreções serão colhidas através deles, já que não possuem ductos. Veja a seguir
representações esquemáticas de glândulas exócrinas do tipo simples, que apresentam apenas um ducto simples e possuem forma tubular e de saco. Daí o uso da classificação simples tubular e simples acinosa. Nas imagens a seguir são mostradas representações esquemáticas de glândulas exócrinas do tipo composta, pois representam mais do que um ducto. Tais glândulas podem possuir morfologia tubular ou morfologia de ácinos, e de seus adenômeros pode possuir forma de tubo e de ácinos. Daí as denominações glândulas exócrina composta tubulosa, glândula exócrina composta acinosa ou acinosa composta e glândula exócrina tubuloacinosa. A representação a seguir é uma vesícula ou folículo formado por células epiteliais de uma glândula endócrina sem ducto. Essa vesícula ocorre, por exemplo, na glândula endócrina tireoide. A representação em amarelo procurou demonstrar que o epitélio da vesícula é do tipo simples, na tireoide e no tipo simples cúbico. A vesícula é ladeada por capilares sanguíneos, os quais receberam os hormônios produzidos pelas células cúbicas simples, que são denominadas células foliculares e produzem os hormônios T3 triodostironina e T4 tetraidotironina ou tiroxina. Na figura a seguir, são demonstradas que as localizações das glândulas endócrinas tireoide e das glândulas endócrinas paratireoides, que são um número de 4, porém, em circunstâncias anormais, o seu número no ser humano pode variar de 2 até 10. Essas glândulas endócrinas originam-se do folheto embrionário denominado endoderme. O gráfico a seguir mostra a relação entre os íons cálcio e fosfato em relação ao hormônio paratormônio produzido pelas células principais da paratireoides. A administração de hormônio paratormônio estimula as células ósseas denominadas de osteoclastos para realizarem processos de reabsorção óssea. Deste modo, o cálcio retirado do osso dirige-se ao sangue, ocorrendo o aumento da calcemia e a redução de fosfato após um determinado tempo. O esquema a seguir demonstra as glândulas endócrinas localizadas sobre os rins no polo superior destes órgãos e denominada de suprarrenais. Essas glândulas nos demais animais localizam-se lateralmente ao lado de cada rim e são, por este motivo, denominadas adrenais, que significa afirmar, ao lado de. O córtex da suprarrenal origina-se do mesoderma e a medula da suprarrenal do ectoderma. É importante lembrar que estas glândulas não possuem ductos. Portanto, as secreções produzidas por suas células são eliminadas diretamente na corrente sanguínea. Veja a seguir representações de órgãos do sistema digestório. O tubo observado D corresponde ao primeiro segmento do intestino delgado e é denominado duodeno, por medir aproximadamente 12 dedos de comprimentos. Na coloração amarela alaranjado, a glândula mista denomina-se pâncreas, possui porções exócrinas com ducto, DPA e DPP. Logo, é responsável pela secreção de suco pancreático. A porção endócrina é representada pelas ilhotas pancreáticas, pâncreas endócrino ou ainda ilhotas de Langerhans, representada na figura 29. O pâncreas possui uma porção mais dilatada, denominada de cabeça, CP. Também possui o corpo alongado, COP, e uma cauda afilada, CAP. As ilhotas pancreáticas predominam na cauda. Segue-se a representação de uma ilhota de Langerhans, responsável pela produção de diversos hormônios. Os principais são o hormônio hiperglicemiante, denominado glucagon, e o hormônio hipoglicemiante, denominado insulina.
sendo que o primeiro é produzido pelas células acidófila ou alfa e o último produzido pelas células basófilas ou beta. O gráfico a seguir demonstra taxas normais e anormais de níveis de glicose no sangue, glicemia. Observe os valores para situações de normalidade, como também para o indivíduo portador de diabetes mellitus. Atenção! Os níveis apresentados neste gráfico relacionam-se com indivíduos em jejum de 5 horas. Caso o teste da glicemia seja realizado após processo de alimentação, os valores considerados são outros. Diferentes maneiras de classificação das glândulas exócrinas. Pela quantidade de células unicelulares e pluricelulares, as unicelulares, como o próprio nome já definiu, são formadas por uma única célula e estão localizadas sobre outras células epiteliais de revestimento. Este é o caso das células calciformes, glândulas exócrinas unicelulares. No epitélio colunar pseudoestratificado ciliado das vias respiratórias, como também no epitélio das mucosas do intestino delgado e grosso, que produzem muco, água mais proteína mais açúcar. Há ainda as células atualmente denominadas DNES, Diffuse Neurologic System, antigamente chamada de APUD, da mucosa intestinal, que são neuroendócrinas, glândulas unicelulares endócrinas e ou difusas. Tais células são originadas da crista neural e sua identificação acontece através de técnicas citoquímicas específicas para aminas e através da imunoquímica. As glândulas pluricelulares são inúmeras e sempre envolvidas pelo tecido conjuntivo responsável pela nutrição e inervação. São alguns exemplos de glândulas salivares, sudoríparas, sebáceas e lacrimais. Numa glândula salivar, o ducto apresenta-se diferenciado morfologicamente e fisiologicamente. Sua porção mais inferior possui diâmetros pequeno, epitélio simples cúbico e é denominada intercalar. Já na porção média, o diâmetro é maior, o epitélio é simples colunar e é denominado estriado. Em sua porção mais superficial, o epitélio ductal torna-se estratificado colunar, como também pavimentoso, e é denominado excretor. Por exemplo, a saliva liberada pela porção secretora, o adenômero, que cai no ducto intercalar, é denominada saliva primária. Já a saliva que cai no meio bucal é a saliva secundária, pois além de realizar o transporte da saliva, o ducto, através das suas células, promove trocas, processo de reabsorção, por exemplo, de sódio. Os adenômeros, porção secretoras, são formados por células acinosas, as quais podem ser do tipo células acinosas mucosas e células acinosas serosas. O sero difere-se do muco, pois não possui açúcar e a quantidade de proteína é bem elevada. Um adenômero pode ser só mucoso ou só seroso, como também pode apresentar células de ambos os tipos, daí a denominação de ácidos mucosos serosos, mucocerosos ou seromucosos, na figura 21 e 22. Temos um tipo de célula conhecida como célula mioepitelial, que se apresenta em várias glândulas exócrinas, como nas células lacrimais, salivares e mamárias. Essas células envolvem as unidades secretoras das glândulas e organizam longitudinalmente ao longo dos ductos. Localizadas entre a lâmina basal e o polo basal das células secretoras ou das células dos ductos, as células mioepiteliais mantêm-se ligadas umas às outras através de junções comunicantes e do desmossomos. Tal célula possui capacidade para contrair-se devido à presença de filamentos de actina no citoplasma. Terminações nervosas do sistema nervoso causam a contração dessas células epiteliais e dessa maneira ocorre a secreção
da saliva primária para o ducto intercalar. Observação: a nomenclatura histológica relaciona-se diretamente ao conjunto de células, como também ao material extracelular que circunda as células. A expressão epiderme designa o epitélio estratificado pavimentoso queratinado acima da derme, que é o tecido conjuntivo da pele. O prefixo EPI indica localização superior e no exemplo dado derme indica o tecido conjuntivo localizado abaixo do tecido epitelial, devido à localização das células. Células de localização intraepitelial são células epiteliais secretoras, podem localizar-se em células epiteliais de revestimento. Tais células representam a formação de glândulas unicelulares, podendo ainda ter função exócrina e endócrina. As extraepiteliais, como o próprio nome indica, não se encontram intercaladas, e sim mergulhadas no tecido conjuntivo subjacente. Formam sempre glândulas pluricelulares. Intraepiteliais. Entre as células epiteliais, são sempre unicelulares. Exemplos: células calciformes e célula DNS. Extraepiteliais. Não intercaladas no epitélio. São sempre pluricelulares. Exemplo: glândulas sudoríparas, adrenais, entre outras. Com base no arranjo celular para glândulas endócrinas. Órgãos endócrinos são glândulas formadas por células epiteliais. Os 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, formam tais órgãos. Quando células epiteliais invaginam no tecido conjuntivo, podem continuar mantendo contato com o local de origem, tecido epitelial, ou perderem tal contato. Glândulas exócrinas sempre são portadores deste contato através do ducto, porém as glândulas endócrinas perdem o contato e, portanto, não possuem ducto. Os produtos elaborados pelas glândulas exócrinas são colocados na superfície da pele ou em cavidades de órgãos, suor, saliva, entre muitas outras secreções. Já os produtos elaborados pelas glândulas endócrinas são colocados diretamente na corrente sanguínea, ou seja, nos capilares. Tais produtos são denominados de forma genérica de hormônios. Vesicular. Possuem a capacidade para armazenar o pré-hormônio, por exemplo, a glândula endócrina tireoide. Suas células organizam-se em folículos vesículas. Apresenta a capacidade de armazenamento da secreção, figura 24 e 31. Cordonal. Não possui a capacidade de armazenamento de secreção, por exemplo, a glândula endócrina paratireoide. Suas células que organizam-se em cordões celulares. Quanto à forma, morfologia do adenômero. Adenômero é sinônimo de porção secretora de uma glândula exócrina. Essa formação celular pode ter forma de tubo, logo, afirma-se que a morfologia do adenômero é tubular ou tubulosa. O adenômero também pode ter forma de acino ou de alvéolo. Logo, sua denominação será acinosa ou alveolar. Acinosa, acino e alveolar, alvéolo. Possui a forma de saco, na figura 22, exemplo de glândulas sebáceas. Tubulosas, tubular, possui forma de tubo, exemplo, glândulas intestinais de Lindbergh. Tubulosa enrolada, túbulo glomerular. Possui forma que lembra um novelo de lã, exemplo, glândulas sudoríparas modificadas, glândulas odoríferas das axilas, glândulas cerumen da orelha, glândulas areolares do mamilo, tubérculos de Montgomery Morgani. Tubulosa mais acinosa, túbulo-acinosa ou túbulo alveolar, conforme a figura 22. Exemplo,
glândulas mamárias, glândulas submandibulares. Quanto aos ductos mandibulares, uma glândula exócrina é dita simples quando apresentar apenas um único ducto. Esse ducto, apesar de ser único, pode receber secreções de vários adenômeros, sendo denominadas glândulas simples e ramificadas. A glândula simples apresenta um só ducto. Por exemplo, as glândulas mucosas da traqueia e do esôfago. Tal glândula pode apresentar adenômeros ramificados que se abrem em um único ducto excretor. Por exemplo, as glândulas gástricas da região do piloro, glândulas pilóricas. Já as glândulas compostas possuem adenômeros que se abrem num sistema de ductos ramificado. Por exemplo, as glândulas sebáceas, glândulas mamárias ou mamas e glândulas salivares maiores, parótidas, submandibulares e sublinguais. Quanto ao aspecto das secreções. O aspecto da secreção pode variar quimicamente, isto é, numa determinada secreção pode existir carboidrato, glicose, e em outro tipo de secreção não existir a glicose. Secreções mucosas possuem quimicamente água, proteína e açúcar. Secreções serosas só apresentam quimicamente água e proteína. Glândulas mucosas produzem muco, líquido denso, viscoso, com mucina e pouca água. Portanto, possui água mais proteína mais açúcar. Por exemplo, glândulas exócrinas da traqueia, glândulas traqueais, do esôfago, glândulas esofagianas e da vagina, glândula de Skinner. Células secretoras de muco. Existem diferentes células secretoras de muco. A mais bem estudada é a célula calciforme dos intestinos. Essa célula possui vários glândulos que se coram de forma fraca e é constituída por muco, formado por glicoproteínas hidrofílicas. Os glândulos de secreção preenchem a região celular apical e o núcleo acaba se acomodando na região basal. As proteínas são produzidas na base da célula, onde temos grande parte do retículo endoplasmático. Monossacarídeos são somados às proteínas através das enzimas glicosiltransferases e quando a secreção é liberada se torna hidratada e forma um gel viscoso, elástico e lubrificante conhecido como muco. Glândulas serosas produzem sero, líquido pouco denso, muita água e muita proteína. Possui também enzimas, por exemplo, glândulas salivares parótidas, pâncreas exócrino, glândulas sudoríparas e glândulas lacrimais. Células serosas geralmente se originam na forma de ácidos serosos, como formato piramidal ou poliédrico, e núcleos arredondados. Podem observar na região basal uma intensa basofilia. Acima do núcleo, podemos encontrar muitas vesículas arredondadas, envolvidas por membranas e com um conteúdo rico em proteínas, conhecido como vesículas ou glândulos de secreção. A liberação do produto da secreção ocorre através de fusão da membrana dos glândulos com a membrana plasmática, liberando assim o conteúdo no glândulo por exocitose. Um fato importante é que a movimentação dos glândulos e de outras estruturas do citoplasma ficam sob a influência de proteínas motoras e de proteína do citoesqueleto. Glândulas seromucosas produzem sero e muco, por exemplo, glândulas salivares submandibulares. Glândulas citógenas produzem células, por exemplo, testículos produzem espermatozoide e ovários produzem oócitos ou ovócitos de segunda ordem que se encontram em metafase 2 da meiose. Glândulas sebáceas produzem sebo,
uma secreção oleosa que lubrifica a pele e os pelos, aumentando a característica hidrofóbica da queratina e protegendo os pelos. Possuímos grande quantidade dessas glândulas no couro cabeludo. Em contrapartida, elas são ausentes na palma da mão e dos pés. Quanto ao destino das secreções. Glândulas secretam produtos que possuem dois destinos. Quando o produto é colocado diretamente no capilar sanguíneo, a glândula é dita endócrina ou de secreção interna e o produto é denominado de hormônio. Quando o produto é colocado na superfície do corpo, na pele, ou no interior de uma cavidade bucal, gástrica, intestinal, entre outras, a glândula é dita exócrina ou de secreção externa e o produto recebe denominações específicas como, por exemplo, o suor, a secreção sebácea, a lágrima, o suco gástrico, o suco pancreático, entre outros tipos de secreções. Glândulas endócrinas ou de secreção interna, ausência de ducto. Exemplos: glândulas hipófise, corpo pineal, tireoide, paratireoides, ilhotas de pâncreas, ilhotas de Langerhans ou pâncreas endócrino, suprarrenais ou adrenais. Glândulas exócrinas ou secreções externas, presença de ductos. Exemplos: glândulas salivares, glândulas do sistema tegumentar, sudoríparas sebáceas do cerumen, glândulas lacrimais, mamárias ou mamas, pâncreas exócrino, glândulas do tubo digestivo, esofágicas, gástricas, intestinais, de Limburger, dos intestinos delgado e grosso, e de Brunet, do duodeno do fígado. Das vias respiratórias, glândulas da trachéia, do brônquio, do sistema reprodutor feminino, glândulas uterinas, do colo uterino, de Bartholin e do sistema reprodutor masculino, glândulas seminais, glândula próstata e bulbo uretrais. Glândula mista ou de secreção interna e externa. Exemplo: pâncreas. Sua secreção externa é o suco pancreático, porção exócrina, e sua secreção interna, hormônios, é a insulina, glucagon, somatostatina, PP, polipeptídico, pancreático, G, gastrina, EC, serotonina, metilina e D1, peptídico intestinal vasoativo, VIP. Glândulas endócrinas unicelulares difusas. Exemplo: células DNES, antigas APUD, mucosas intestinais, célula enterocromafins, argentafins, só perceptíveis por técnicas específicas da imunohistoquímica, são de diferentes tipos. Célula S produz secretina, célula K inibe a gastrina, célula L inibe a síntese do HCI pela célula parietal do estômago e estimula a liberação da insulina. Célula I secreta colecistoquinina. Células MO produz motilina. Outros exemplos: células justaglomerulares dos rins produzem renina. Mastócitos produzem histamina e heparina. E células de diversos órgãos como baço, timo, fígado, placenta e ainda fragmentos celulares, plaquetas ou trombócitos. Todas as células citadas são consideradas glândulas endócrinas unicelulares difusas, pois produzem hormônios. Quanto ao destino das células secretoras. Células epiteliais secretoras podem ter destinos diferentes após a elaboração do produto da secreção. Glândulas salivares, por exemplo, produzem a saliva, secretam a saliva para dentro do ducto glandular e permanecem vivas para uma nova etapa de elaboração da saliva. São glândulas classificadas como merócrinas, écrinas. Já as células holócrinas são glândulas exócrinas, cujas células constituintes, após a produção e secreção do produto, morrem e são parte constituinte da secreção. Caso típico é o sebo.
Finalmente, glândulas apócrinas e ou holomerócrinas perdem apenas a porção apical perante o processo da secreção. É o caso das glândulas mamárias ao secretarem colostro e o leite. Glândulas endócrinas. Ao produzirem a secreção, suas células são constituídas, destacando-se e sendo eliminadas junto com o produto a ser secretado. Sempre surgem novas células, pois há processos no ciclo celular mitótico. Por exemplo, glândula sebácea. Glândulas merócrinas ou écrinas. Suas células produzem um determinado tipo de secreção. Surgem glândulos de secreção proveniente do Golgi, que se fixam na membrana plasmática e aí ocorre a secreção, exocitose. Por exemplo, a célula permanece íntegra, só ocorre a saída da secreção. Por exemplo, glândulas salivares, lacrimais, sudoríparas da pele fina e grossa, exceto as glândulas sudoríparas da região axilar. Glândulas apócrinas ou holomerócrinas. Suas células produzem secreções, as quais se posicionam num polo apical da célula e quando da eliminação-secreção ocorre a saída deste material, como também do citoplasma apical, portanto, de uma parte da célula. Por exemplo, glândulas mamárias, as mamas, glândulas sudoríparas axilares, glândulas sudoríparas da pele fina das regiões externas dos órgãos genitais. Observação. O controle do corpo dos animais é realizado pelos hormônios e por nervos. O dióxido de carbono controla a respiração. Todos os processos que estão sob controle hormonal não necessitam de uma resposta instantânea. São exemplos: secreção de pancreática, crescimento do corpo e secreção de sódio, entre outras. Epitélios glandulares. Glândulas unicelulares exócrinas. São células calciformes, traqueia, intestino, tubas uterinas. Secretam mulissacarídeos, muco, são células mucosas. Glândulas unicelulares endócrinas. São células DNES da mucosa gastrointestinal que possui aminas, logo produzem e acumulam aminas a partir de precursores. Essas células são pobres em retículo endoplasmático rugoso e em mitocôndrias. Apenas o complexo de Golgi é bem desenvolvido. A síntese por parte dessa célula leva muito tempo para ocorrer. As células da adenohipófise, classificadas como A ou alfa ou acidófilas, são cromófilas, absorvem, gostam de corante, ao contrário das células cromófobas. E são denominadas de somatotróficas, pois produzem o hormônio do crescimento, GH ou STH. E lactotróficas, produzem a prolactina. Há também as células B, beta ou basófilas, também denominadas de ganodróficas, pois produzem hormônios fosfolítico estimulante, FSH, hormônio luinificante, e hormônio LH ou ICSH, estimulante das células intersticiais ou de Leydig, que atuam nos ovários e nos testículos. São células de adenohipófise. Células tireotróficas produzem o hormônio tireotrófico ou tireotropina, TSH, que age nos folículos tiroidianos. Células corticotróficas produzem os hormônios adrenocorticotrófico, ACTH, que age no cortez das adrenais, em 3 zonas distintas. Melanotróficos, MSH, que age estimulando a síntese da melanina nas células melanócitos, e lipotrófico ou lipotropina, LPH, que atua nas células adiposas, lipócitos, provavelmente promovendo a lipose. Glândulas pluricelulares exócrinas. São glândulas da pele, sebáceas e sudoríparas. No intestino, glândulas tubulosas, mucosas de Lindenburg e glândulas acinosa, mucosa composta de Brunner.
Das mucosas, glândulas esofágicas, acinosas mucosas e do pâncreas, glândulas acinosas serosas e seromucosas. Glândulas pluricelulares endócrinas são células que formam a tireoide com estrutura vesicular ou folicular. Para a tireoide, geralmente 4 glândulas com estrutura cordonal, córtex das adrenais, adenohipófise e ilhotas pancreáticas. Resumo. Nesta unidade, vimos que a histofisiologia dos epitélios é ampla. Suas células apresentam formas e especificações relacionadas com diferentes funções. Inicialmente, vimos como ocorre a proteção, devido à localização nas partes mais externas do organismo, o epiderme, assim como nos revestimentos internos dos órgãos, constituindo as mucosas e externos de órgãos, formando as serosas. Evitam a perca de água, dessecação e estão relacionadas com diferentes tipos de estresse, atrito. Devido também à localização que ocupam, protegem o organismo e certos órgãos contra agentes químicos e micro-organismos. Na epiderme, epitélio estratificado, pavimentoso, queratinado, as células epiteliais modificadas e relacionadas com proteção imunológica de defesa. São as células denominadas de Langerhans, possuem muitos prolongamentos, daí sua denominação de célula dendrítica, que fazem fagocitose e apresentam o antígeno para linfócitos, glóbulos brancos, existente no tecido conjuntivo da pele, na derme. Vimos também como se dá a absorção. Células e tecidos epiteliais realizam também tipos de transportes passivos e ativos e apresentam permeabilidade a determinadas substâncias, líquidos e gases, havendo difusão do tecido conjuntivo por meio de lâmina basal para sua nutrição, pois é avascular. Quanto à nutrição, como o tecido epitelial é avascular, as papilas conjuntivas subjacentes do tecido conjuntivo possuem alta vascularização. Portanto, sua nutrição é dependente do tecido conjuntivo. Na sequência, estudamos a inervação. Nela, vários tipos de determinação nervosa livre em nervos celulares e tecidos epiteliais, ocorrendo a presença de rede intraepitelial de fibras nervosas. A excreção, termo comumente utilizado para designar eliminação de materiais, os quais ocorrem nas células epiteliais, geralmente pelo polo apical superior, e a secreção que existe na saída de alguns materiais, elaborado pela célula, tanto pela atividade exócrinas como endócrinas. Quanto à neuroação, as células epiteliais especializadas e localizadas na língua e no palato, constituintes dos botões gustativos, os quais ficam localizados em papilas linguais, como nas valadas e nas fungiformes, essas células relacionam-se com a fisiologia da gustação paladar. Na epiderme, há também células localizadas na camada basal e denominada de Merkel. Essas células relacionam-se com as terminações nervosas e, portanto, estão associadas ao tato. No que se refere à reprodução, essa é uma função atribuída ao epitélio germinativo dos túbulos seminíferos dos testículos. Essas células epiteliais relacionam-se com o processo de espermatogenese, pois darão origem à célula gamética, denominada de espermatozoides. Já na regeneração, os 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, originam células epiteliais constituintes do tecido epitelial. Dependendo do órgão, células epiteliais se regeneram a cada 2 ou 3 dias, como ocorre nos epitélios da mucosa intestinal. A epiderme, epitélio estratificado pavimentoso queratinado, possui regeneração constante e suas células da camada basal realizam mitose. Após aproximadamente 32 dias estão constituída a camada granulosa e futuramente a camada córnea de queratina.
Outras células epiteliais que formam mucosa sofrem processos de escamação, portanto, a regeneração epitelial é excelente. Mais adiante, abordamos a metaplasia. Células e tecidos epiteliais podem sofrer ações de diferentes tipos de agentes. Na traqueia, é mais raramente em brônquios e a ação de fumo, tabagismo, pode causar alteração do tecido epitelial da mucosa desses órgãos. De epitélio do tipo respiratório, o epitélio colunar pseudoestratificado ciliado passa para epitélio estratificado pavimentoso. Essa alteração epitelial denomina-se metaplasia. É um processo reversível à modulação. Porém, demanda muito tempo. Conclui-se que o tabagista perdeu proteção nessas mucosas, pois não há mais as especializações denominadas cílios. Encerramos a unidade estudando as células. Há aquelas que transportam íons, sódio e potássio, localizadas nos túbulos renais, mais ductos e de glândulas salivares, nas células parietal, hidrogênio e cloro. Outras que realizam o transporte de pinocitose, células endoteliais e mesoteliais. Outras ainda que secretam proteínas, células acinosas e pancreáticas. Glicoproteínas, células calciformes e esteroides, células do córtex da adrenal, e também aquelas que realizam processos de contração devido à presença de actina e miosina no citoplasma, células mioepiteliais dos adenômeros, das glândulas salivares, das mamárias e das lacrimais. É importante ressaltar que a técnica mais utilizada para a evidencialização dos epitélios é a do HE, hematoxilina e eosina. Assim, o núcleo será evidenciado em roxo, com um ou mais nucléolos, glândulos e cromatina. O citoplasma, que é alcalino, base, apresenta eosinofilia e sua coloração é rósea. Exercícios. Questão 1. FCMG 2019. Analise as imagens que mostram o corte histológico do tecido epitelial de 3 órgãos humanos. Com base nas características dos tecidos epiteliais, foi retirada de órgãos com função de absorção. Imagens A1, B2, C3, D1 e 2, E2 e 3. Resposta correta A. Análise da questão. Na imagem 1, trata-se de um epitélio simples cilíndrico ou prismático encontrado em tecidos de revestimento do sistema digestório, sendo, portanto, um exemplo de epitélio de absorção, tanto como exemplo de intestino delgado e grosso. Na imagem 2, este é um epitélio estratificado pavimentoso não queratinado, sendo de revestimento e encontrado no esôfago, vagina, língua e cavidade oral. Imagem 3. Este é um exemplo de epitélio estratificado pavimentoso queratinado, de revestimento com resistência e encontrado na pele. Questão 2. UFJF 2002. O tecido epitelial glandular é formado por células especializadas na secreção de determinadas substâncias. Em relação a este tecido, analise as afirmativas a seguir. 1. Uma única glândula endócrina pode reproduzir mais de um tipo de hormônio. 2. O pâncreas é um exemplo de glândula mista, que apresenta regiões endócrinas e exócrinas. 3. As secreções de glândulas exócrinas são denominadas hormônios. 4. Os testículos são glândulas exócrinas, enquanto os ovários são glândulas endócrinas. Assinale a alternativa correta. Somente 1 e 2 são verdadeiras. Somente 1 e 3 são B. Somente 1 e 3 são verdadeiras. C. Somente 1, 2 e 3 são verdadeiras. D. Somente 2 e 3 são verdadeiras. E. Somente 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Resposta correta, afirmativa A. Análise das afirmativas. Afirmativa correta. Justificativa. Produz vários hormônios e muitos deles estimulam o funcionamento de outras glândulas como a tireoide, as suprarrenais e as glândulas sexuais. 2. Afirmativa correta. Justificativa. A porção endócrina do pâncreas produz os hormônios insulina e glucagon, enquanto a porção exócrina produz o suco pancreático. 3. Afirmativa incorreta. A justificativa. Hormônios são secreções das glândulas endócrinas. 4. Afirmativa incorreta. A justificativa. Os dois órgãos são glândulas endócrinas.